10 câmeras de segurança foram instaladas na rodoviária velha de Taubaté. As câmeras fazem o monitoramento durante 24 horas em pontos estratégicos do terminal rodoviário. Foram instaladas 5 câmeras de cada lado do terminal. O objetivo é fiscalizar a rodoviária em geral, os veículos que ficam estacionados por muito tempo no local e geram atrasos nos itinerários, além de monitorar o trânsito ao redor da rodoviária. As imagens são disponibilizadas para a Secretaria de Mobilidade Urbana, para a Guarda Civil Municipal, para a administração do terminal e para a empresa responsável pelo transporte público da cidade. As câmeras já estão operando 24 horas por dia. No próximo domingo é comemorado o Dia dos Pais. E para a data não passar em branco na Casa do Idoso, a Prefeitura de São José dos Campos vai realizar uma semana especial para celebrar a data. Entre as atividades estão previstas oficinas de culinária, torneios de jogos de mesa, cortes de cabelo, café da manhã, apresentações musicais e orientações sobre a saúde do homem. As 4 unidades da Casa do Idoso vão receber as ações comemorativas. As atividades são abertas ao público. Mais informações sobre a programação podem ser obtidas no site da Prefeitura. E em outubro, a população brasileira vai às urnas definir o futuro político do país. Neste ano, a eleição é para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Dentre tantos nomes que surgiram nos últimos meses para comandar o país, 13 estão concorrendo ao pleito. Veja quem são os candidatos a assumir a presidência do Brasil em 2019. O candidato do Podemos é Álvaro Dias. Ele tem como vice Paulo Rabelo de Castro, do Partido Social Cristão, o PSC. Pelo Patriota, concorre Cabo Daciolo, que tem Suelene Nascimento, da mesma sigla, como vice. Ciro Gomes é candidato pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, e a vice é Cátia Abreu, do mesmo partido. Geraldo Alckmin disputa a presidência pelo PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. A vice dele é Ana Amélia, do PP, o Partido Progressista. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, tem Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, da mesma sigla. O MDB tem Henrique Meirelles e Germano Rigoto, os dois do Movimento Democrático Brasileiro. Jair Bolsonaro concorre pelo PSL, Partido Social Liberal, e o vice é general Hamilton Mourão, do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. João Amoedo é o candidato do Novo e o vice é Christian Lubauer, do mesmo partido. João Goulart Filho concorre pelo PPL, Partido Pátria Livre. O vice é Léo Alves, da mesma sigla. José Maria Eimael é o candidato do Partido Democracia Cristã e o vice é Elvio Costa, também do DC. O Partido dos Trabalhadores lançou Lula como candidato. O vice é Fernando Haddad, também do PT. Marina Silva concorre pela Rede Sustentabilidade e o vice é Eduardo Jorge, do PV, Partido Verde. O nome do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, é Vera Lúcia. Hertes Dias é o vice também do PSTU. A descriminalização do aborto tem sido pauta de discussões no Supremo Tribunal Federal. A ação pede que a prática deixe de ser considerada crime caso seja feita até o 3º mês da gestação. Hoje, o aborto só é permitido em 3 situações: em casos de estupro, quando oferece risco de vida para a mãe ou quando o feto é anencéfalo. A pauta está em discussão e pode ir a julgamento assim que o voto da ministra Rosa Weber estiver pronto. E este é o tema da entrevista de hoje: a legalidade do aborto e o direito à vida. Certa vez, participando de uma reunião para encontro de casais, eu ouvi uma palestrante cristã dizer uma coisa que mexeu comigo. Se a gente permitir que se escolha se uma pessoa deve ou não nascer por se tornar um estorvo, o que se fará com os idosos que se tornarem estorvos? Também podem ser eliminados, podem ser expelidos? Eu acho que isso aí é um tema bastante polêmico e hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Fernando Pedroso, que é especialista, é mestre em Direito Penal da Unital e está conosco aqui para debater esse assunto. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Grande satisfação tê-lo conosco aqui. Satisfação é minha de estar aqui com vocês. Essa reflexão mexe com a gente, né? Com toda Se certeza. a gente pode
excluir da vida uma criança que vai ser um estorvo, porque não pode excluir também da vida um idoso que está se tornando estorvo, aliás, numa proporção bem maior, principalmente se tiver aí já incorporando o alemão, como o pessoal diz, né? Que fica uma pessoa, às vezes, impossível de aturar. Perfeito. É complicado, né, essa situação. E justamente em razão disso que surge o debate, né, acerca do possível abortamento no Brasil. Uhum. E nós temos aí várias discussões em pauta, né? Hoje em dia, quando é permitido o aborto do feto? Perfeito. Antes de qualquer coisa, é importante analisarmos que existem 4 crimes contra a vida. São 4 crimes que vão para o tribunal do júri, quando dolosos. Homicídio, infanticídio, participação em suicídio e o aborto. Doloso é quando o crime é intencional. Exatamente, quando se busca determinado resultado. Perfeito. E dentro dessa proposta, o aborto está previsto nos artigos 124 a 128 do nosso ordenamento. O artigo 128, ele flexibiliza 2 excludentes de licitude, ou seja, se viabiliza 2 situações onde seria possível a realização do aborto. A gente traz a situação do chamado aborto ético, humanitário e sentimental, no caso, obviamente, em razão de estupro, onde haveria aí um feto indesejado e tudo mais. Uma situação, às vezes, traumática para o resto da vida, né? Está do lado de uma criança que foi fruto de um ato que não foi desejado e foi até violento, né? Exatamente. E é como se fosse, na verdade, uma equiparação à tortura, porque eles falam que se a mulher permanecesse com a criança dentro dela, ela rememoraria o estupro durante os 9 meses gestacionais. E depois o restante da vida. O restante da vida, perfeito. Né? Óbvio que a mulher nunca vai esquecer o estupro, mas eles equiparam a tortura porque seria um trauma psicológico maior. E a segunda situação é a situação que a gente fala de aborto terapêutico. Esse aborto terapêutico, profilático, seria na situação onde a própria gestante está em risco de vida. Então, a gente teria que ponderar a existência de 2 bens jurídicos, a vida da gestante e, por outro lado, em contrapartida, a vida do próprio feto. Esse segundo aspecto, às vezes, é demorado, né, para resolver na nossa justiça tão lerda, né? Até uma piada dizer que o aborto foi concedido depois que o menino serviu o exército. Isso é verdade. Mas, de certa forma, nessa situação, acabaria até sendo um pouco mais célere, até para evitar o risco da gestante. Então, entra com pedido de urgência e acaba sendo franqueada essa possibilidade de aborto. Essas 2 previsões, elas são previsões do ordenamento, são previsões trazidas do próprio Código Penal. Significa que quem pratica nessas circunstâncias está praticando dentro da legalidade. Agora, nessa segunda hipótese que o senhor menciona, estão também os casos dos anencéfalos, né? São crianças que não têm cérebro ou estão numa situação do cérebro bastante prejudicada. E é também uma situação polêmica, né? O médico constata que a criança não tem condições de autonomia de vida, mas ainda assim tem que passar pelo judiciário. Perfeito. Na verdade, o caso do feto anencefálico, né, ou com acrania, ele não está no nosso ordenamento. Ele foi julgado pelo próprio STF, ou seja, na DPF, que é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, de número 54. Qual que é a parte interessante? A parte interessante é o seguinte: nós só consideramos a existência da morte no caso da chamada morte encefálica. Anteriormente, antes no caso de 1995, havia a chamada tríplice parada, que era a parada respiratória, parada cardíaca e, por demais, a parada encefálica. Só que isso atrapalhava muito na hora de fazer, no caso, eventuais transplantes, né? Ou seja, de órgãos. Razão pela qual, hoje, a gente adota a ideia relacionada, então, à morte cerebral. Quando falamos no caso de feto anencéfalo, ou seja, feto que não possui cérebro, então o feto ele já é presumidamente morto. Razão pela qual não há ideação, ou seja, intento de aguardar todos os 9 meses gestacionais. É como se o feto já não houvesse vida. Acho que assim é que seria também uma tortura, né? A mãe sabendo que está Sabendo que está gerando alguém que não vai ter vida, esperar os 9 meses e depois saber que não vai ter vida. É muito diferente no caso da chamada microcefalia. A microcefalia continua sendo incriminada. Por quê? Microcefalia decorrente talvez de Zika vírus. Sim, foi debatido dentro da própria ideia da Zika. Porque na microcefalia ainda há formação de cérebro. Se há formação de cérebro, então há vida. Ainda que tenha uma
pouca projeção, ou seja, uma prognose de vida muito pequena. Mas isso não compete ao ordenamento julgar. Se tem vida, matou, é aborto. Isso não se discute. Por outro lado, se não há cérebro, não há vida. Se não há vida, razão pela qual, então, poderia realizar o abortamento. Justamente em razão disso, está surgindo um novo debate no ordenamento jurídico, em razão até de uma decisão da STF, diga-se de passagem recente, que houve no caso, ministra, que franqueou a possibilidade de aborto em uma situação excepcional nos primeiros 3 meses gestacionais, porque, segundo ela, ainda não haveria formatação neuroencefálica, né? Ou seja, não haveria formatação, então, do próprio cérebro. Se não tem a realização do cérebro, então não haveria vida, razão pela qual, em igual sentido, poderia ser franqueado o aborto. E surge o debate porque, de certa forma, o que haveria aí é uma expectativa de vida, né? Não uma ausência propriamente constatada, que é o que acontece no caso da anencefalia, do caso da acrania, que já foi deliberado pelo Supremo. Agora, tem uma outra decisão, me parece, do ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, que diz que os artigos do Código Penal seriam inconstitucionais. Eu vou pedir para o senhor avançar nesse tema na volta da entrevista. Tá Perfeito. bom, doutor? Doutor Fernando Pedroso está aqui hoje conosco, ele é mestre em Direito Penal e lá na Unital e está aqui refletindo com a gente sobre esse tema tão polêmico. Nós voltamos já, não saia daí. A Anatel lançou um aplicativo que auxilia o usuário a verificar a qualidade do sinal de telefonia em cada município. Os detalhes você confere já.